Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast aqui do CRC para a gente tirar, sabe, muita informação do nosso entrevistado hoje. A gente está muito honrada de entrevistar hoje o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo para falar do maior evento da classe contábil que aconteceu, que foi a 25ª Convenção de Contabilidade, a começar pelo tema que foi super inovador, presidente. Então, parabéns, né? Contabilidade, inteligência, reforma e inovação, ou seja, desde a parte humana, falando de reforma tributária até a parte de tecnologia. Então, poxa, muito legal te entrevistar, né, na sua convenção, né, convenção daqui, onde você está sendo presidente. E queria começar te perguntando, assim, o que você viu de diferente nessa convenção, né, que o CRC organizou, em termos, assim, de estrutura, sabe, de presença das pessoas, o que te impactou, assim, do que das últimas convenções que você participou? É isso aí. Então vamos lá. Primeiro, Carla, quero te agradecer por essa condução e também não só pela condução desse podcast, mas também na condução da realização do evento. Porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho e é muita dedicação de toda uma equipe e tendo essa coordenação, né, partindo da tua postura, com a sua experiência, isso realmente faz toda a diferença. Nós estamos tendo um feedback muito legal de tudo aquilo que a gente viveu nessa convenção. Desde o local, porque a escolha na capital, em Vitória, sem sombra de dúvidas, facilita muito o acesso a inúmeros profissionais da contabilidade, o acesso dos contadores do interior à capital, também com uma rede de hotelaria, de restaurantes, facilita, e isso, sem sombra de dúvidas, foi um fomentador nesse aumento do quantitativo dos participantes da nossa convenção. Eu comentei que quase 30 dias antes de acontecer a nossa convenção, já tinha sido finalizado a procura, né, das vagas que já tinham A se capacidade, esgotado, né? porque me surpreendeu nesse primeiro momento a vontade do profissional da contabilidade em estar Não, participando. e você, eu quero mais, eu quero mais. Gente, não tem lugar, gente, mais aonde nós E vamos é, botar? e é exatamente isso, né? A procura foi tanta que a gente até estudou a possibilidade de mudar o local, porque a gente sabe da limitação e, sem sombra de dúvidas, 500, 550 profissionais nesse evento fizeram toda a diferença. Se nós tivéssemos ali lugar para 800 Tinha pessoas, colocado eu 800. tenho certeza que nós já tínhamos colocado. Mas isso demonstra, Carla, um, um sucesso da nossa convenção, Engajamento, né? porque o nível de palestrantes que foram convidados foram muito altos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas não só o local e o nível dos palestrantes, mas também esse ambiente de negócios com esses três pilares que a gente está conversando, né? A contabilidade do amanhã com inteligência, reforma e inovação. A gente precisa de fomentar esses três pilares da nossa profissão, porque, sem sombra de dúvidas, é a realidade da profissão contábil. Perfeito, Leno. Assim, uma informação para vocês, né? A gente realmente esgotou tudo, esgotou os estandes muito rapidamente. Isso foi muito bom, né? No final, todo mundo querendo comprar estande. Sim. Esgotou as vagas, né? Estourou algumas vagas, inclusive, né? Pois E isso é é. muito bom, Leno. Então, assim, parabéns. E aí, essa mudança toda de transformação, né? Essa inovação, o ambiente de hotel, ele tem os percalços, mas ele é um ambiente mais aconchegante, né? Porque você tá todo mundo Isso. ali juntinho, os espaços estão tudo muito próximos. Você acha que isso também é um diferencial para poder ter mais sucesso os patrocinadores, que são grandes apoiadores do evento, terem mais sucesso nas suas vendas, as pessoas se confraternizarem mais, né? Igual tem os happy hours que são depois do evento. Você acha que isso favorece? Sem sombra de dúvidas. O formato como foi montada a nossa convenção, já foi um formato diferenciado. A feira de negócios fez toda a diferença porque os participantes realmente interagiram com todas as empresas que estão ali nos patrocinando, e esse foi um grande feedback que eu recebi, né? Esse sucesso de ter os palestrantes vinculados, né, à feira de negócios e também a todos os participantes fizeram a diferença. Então, o feedback foi o melhor possível, né? Porque muitos negócios foram fechados, foram realizados com essa interatividade que foi permitida, e isso, sem sombra de dúvidas, instiga a, quem sabe, numa próxima convenção,
também já tomarem a iniciativa de fecharem também logo, porque eles viram que o CRC do Espírito Santo é sucesso na realização dos eventos e hoje a gente está colhendo os frutos com base nesse histórico dos eventos anteriores que já aconteceram, mas também no sucesso da organização que resultou nessa excelência da 25ª Convenção de Perfeito. Contabilidade. Inclusive, tiveram bastante elogios dos patrocinadores, porque, por exemplo, coisas que eles chegaram a me confidencializar no dia. Não, Carla, pô, é ruim, porque a gente vai em tudo quanto é convenção, tem problemas mínimos, internet, e aqui tá tudo perfeito. Eu falei assim, nossa, então a gente tá indo bem, né, Helena? Tá indo bem. Motivo de orgulho, né? Porque tudo funciona. Quando tudo funciona, quando a equipe está azeitada, né? Quando a coisa está bem definida, a Dá coisa tudo flui certo. com naturalidade. E, Leno, a gente teve vários temas, né? Foi estruturada a convenção pelo CRC com todos esses temas de reforma, de inovação e de inteligência. E esses temas, os palestrantes foram escolhidos por os coordenadores das comissões, como pública e auditoria e peritos, e o da convenção como um todo geral. Qual o seu feedback, assim, do nível dos palestrantes, da aceitação pelos participantes desses palestrantes e como eles discorreram os temas que foram incumbidos de fazer? Perfeito. Bem, nos pilares definidos para a nossa convenção, reforma, tecnologia e inovação, nós convidamos palestrantes de renome em cada uma dessas áreas. Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia e de inovação, colocar Roberto Dias Duarte, colocar, né, pessoas com tanta qualidade naquilo que se propõe a fazer, a falar, isso já demonstra uma seriedade, né? A gente viu a sua palestra com o Nóbrega também, falando de tantas inovações, de tantas oportunidades no nosso ambiente de negócio, que permite com que isso, né, seja aprofundado, com insights muito relevantes, porque são profissionais de referência que estão falando para a gente. Quando a gente fala, por exemplo, da reforma tributária, ouvindo o Felipe Guerra com a Renata, ouvindo o Mário Deon da Receita Federal, com o Bruno Aguilar falando. Gente, isso faz com que esse debate fique muito enriquecedor, porque são lideranças nesse assunto, são pessoas com muito conhecimento naquilo que estão se propondo a falar, e também nas áreas temáticas, tanto da contabilidade pública, com palestrantes com a vivência do dia a dia ali, que faz toda a diferença, e também na perícia e da auditoria, faz com que o evento se torne um evento de excelência. E queria perguntar, o que você achou dessa mudança, Lena? Assim, a gente botar pergunta digital, sem ter que ficar aquele monte de gente com o microfone para lá e para cá, caçando a pessoa. Quem está perguntando, levanta a mão, né? Então, para ter um dinamismo maior. Botar um mestre de cerimônia que não é um mestre de cerimônia, mas que consegue desenvolver legal, brincando, interagindo com o pessoal, que a gente já viu em poucos eventos, mas já vimos. Não ter aquela abertura, sabe, de montar a mesa, né? O que você achou dessas mudanças estruturais nessa convenção que está sobre a sua gestão? O que você acha que o pessoal que participou está achando? Porque foi uma abertura, por exemplo, com 40 minutos. Exatamente. E hoje esse é o perfil dos novos eventos, sabe? Aquela questão muito cansativa, muito formal, da forma como acontecia anteriormente. Eu acho que essa pegada mais jovem, mais direta, mais dinâmica, Mais inovadora, é o que faz com que hoje faça uma atração dos participantes, sabe? A gente sabe que o tradicionalismo e o Conselho de Contabilidade, junto com o Conselho Federal, exige disso, então a gente não abre mão, mas isso pode ficar mais leve com todas essas inovações que foram realizadas. Sem sombra de dúvidas, Carla, quando a gente traz a tecnologia, né, com perguntas virtualizadas, com a oportunidade de você mandar ali uma mensagem, ter a oportunidade de ser lida e também ter um mestre de cerimônias com esse informalismo, faz com que o ambiente ele fique mais aconchegante, sabe? Não tem aquela frieza de grandes eventos. A gente conseguiu atingir esse objetivo com a leveza necessária e, é claro, né, tendo o sucesso com todos os palestrantes, com a cereja do bolo em cada uma delas nos 2 dias do nosso evento. O término do primeiro dia foi com palestrantes renomadíssimos,
nível nacional. A gente teve aqui o recebimento de 2 ex-ministros, né? O ministro Joaquim Leite, falando da sustentabilidade, né? Do meio ambiente, uma informação tão importante para a nova E contabilidade. para o CRC, né, que está no Pacto Global, muito importante também falar disso, né? Sem dúvidas, né? Então a fala que ele trouxe ali abriu, despertou no profissional da contabilidade o interesse que muitas das vezes estava adormecido. E finalizando a fala no primeiro dia com a palestra do Paulo Guedes, trazendo um cenário diferente da economia, fez com que o contador refletisse em inúmeras possibilidades e oportunidades que a profissão está escancarando para que ele possa também atuar. É isso que a gente quer, né? Trazer uma reflexão dos temas, das palestras, para que o profissional realmente se destaque no mercado e inove. Esse é um Perfeito. dos nossos Eu objetivos. costumo dizer que para ser sério não precisa ser chato, gente. O que que você fala dos pós, né? 2 dias de muito conteúdo o dia inteiro e por volta aí das 18, 18h30, aquele happy hour para as pessoas terem uma descontração mais se interagir de uma forma mais descontraída, né? Brincar, Sim. né? O que que você acha da gente? Você acha que é um modelo legal a gente fazer uma coisa assim? Porque muita gente critica, né? Ah, o pessoal vai no evento e pô, depois tem não sei o quê. E na realidade eu vejo que as pessoas ali de repente até conhecem outros que elas nem conheciam. Exato, mas o legal de participar de um evento dessa magnitude é realmente a troca de experiência. Então, quando a gente tem um momento de confraternização, isso faz toda a diferença para os eventos. Então, concluir o primeiro dia com essa possibilidade de conhecer novas pessoas num ambiente agradável, conversando, isso faz com que a gente acabe ficando também estimulado em participar, porque nem só da teoria a gente vive, mas também nós precisamos de ter um momento de De confraternização lazer, né? e nós não abrimos mão disso. A gente sabe que muitos eventos, eles também são sociais, né? São de confraternização e é esse o Ah, e perfil o que eu pessoal da quero feira ter. fechou negócio, tá? O pessoal da Claro, feira fechou negócio. claro, porque é essa Tá troca. ali sentado, o cara tá ali sentado ouvindo a música, tá ali tomando o chopinho dele, tá ali. O outro tá lá aproveitando aquele momento, o patrocinador vendedor, né, gente? Tá aproveitando aquele momento, tá ali já vendendo o produto dele. Isso foi bem legal. E, Leno, a gente só tá falando de coisa boa, né? Vou falar e os desafios, né, para fazer isso. A gente sabe que organizar um evento desse tamanho, que parece, às vezes, aos olhares de estados maiores, o evento não é nada, né? 400 pessoas, São Paulo, por exemplo, numa palestra, Pois é, né? Mas para o Espírito Santo, 500 pessoas, se a gente parar para analisar, 2.300 escritórios ativos, por exemplo, mais ou menos a gente está falando aí de 20% sim, de empresários, vamos dizer assim, que com certeza tem aqui dentro. E a gente está falando, se considerar aí 10, 11 mil, a gente está falando de um número legal em termos de sim, participação. sim, 5% de todos os contadores do Estado, o que muitas vezes a gente não vê em eventos nacionais, por exemplo. verdade. Mas os desafios que a gente passou, né, o CRC passou para fazer essa convenção, o que foram para você esses desafios? Qual a experiência que você tira, qual a lição que você tira desse desafio? Claro, realmente para fazer um evento com a excelência do perfil do CRC do Espírito Santo, realmente precisa de ter muita dedicação, né? A gente sabe que a nossa 25ª convenção aconteceu no ano de 2025, né? Então teve até uma sinergia dessas datas de forma proposital, que geralmente as convenções acontecem de 4 em 4 em 4 4. anos, né? Essa foi uma inovação. Nós tivemos agora em 2 anos, né? Nós tivemos a última em Aracruz e essa agora. Então, nós reduzimos em 2 anos, pensando nesse novo formato, sabe? Nessa nova modalidade, porque realmente muitos desafios acontecem para gerenciar e o contador ele ainda tem esse perfil de, principalmente depois da pandemia, a gente percebe que os eventos presenciais eles ficaram um pouco adormecidos por muitas dificuldades que vão surgindo, mas o Espírito Santo demonstrou que é necessário a gente realizar esse network presencial e a convenção foi um exemplo disso. Foi um evento de excelência com os desafios naturais para o nosso porte, mas todos superados
para demonstrar a excelência desse trabalho. Ah, muito bom. E assim, gente, a gente queria assim finalizar, dizer para todo mundo que um evento desse demanda muito esforço, né? O presidente está aqui falando, demanda um conjunto e um alinhamento. Inclusive, queria te parabenizar na coordenação por você aceitar, né, as coisas, assim, saber que o melhor, né, que você deu realmente carta branca para coordenar. Em os momentos de aperto, que eu falei, falar das coisas boas é fácil, mas falar das difíceis também tem que ser dito para a gente melhorar, né? E nos momentos de aperto você sempre acolheu, você sempre, o que é melhor a gente decidir. Então, foi muito tranquilo coordenar a convenção com você, realmente. Foi desde o início, todas as vezes que a gente pediu socorro, você estava ali, não, Carla, a gente faz. Tava sempre, a gente sai do grupo para ser mais rápido, né? Vai no privado Isso. ali para você responder, então isso foi muito bom. Eu só queria complementar sobre isso, porque realmente a união de forças ela é muito importante. O Conselho Regional de Contabilidade, como uma autarquia pública, ela tem os seus engessamentos. As limitações, né? E uma parceria com a entidade sempre é muito sadia. Nós decidimos fazer essa convenção em parceria com o SESCOM do Espírito Santo para facilitar inúmeras agilidades nesses trâmites, e isso normal, né? acaba facilitando, né, a resolução de algumas demandas muito necessárias de forma rápida. Mas o que me deixa mais tranquilo, e é por isso que foi tão fácil de conduzir essas decisões, é porque a equipe é experiente, sabe? Então, quando você já tem essa experiência, já sabe o que fazer, às vezes é só Já sabe onde colocar dá a errado, né? pitada daquilo que eu gostaria, né, como o atual gestor, mas com a forma como está sendo conduzida pela equipe, coordenada por você, isso se tornou mais leve, mais fácil pela experiência, né? Então, a gente não abre mão dessa experiência, e tudo é questão de alinhamento. E parceria é isso mesmo. É muito importante também vocês, profissionais da contabilidade e sociedade de uma forma geral, entender que hoje o Espírito Santo, graças a Deus já tem muito tempo, é muito unido em termos de instituições que incentivam o associativismo. Então, por exemplo, a gente teve reuniões diversas durante a convenção, tratando de trabalho, gente, em prol de vocês. Tivemos até uma reunião com o presidente da FENACOM, com todas as associações de contabilidade, para promover mais coisas para a classe contábil. Então, você teve reunião com os presidentes, né? Então, foi uma coisa muito legal. E eu acho que é esse o objetivo, né? O CRC, na sua pessoa, também tem falado isso, né? Trabalhar em parceria. Muitos estados fazem isso. Já tem, alguns nunca fizeram, outros estão começando a fazer agora. A gente no Espírito Santo já tem algumas edições, né? Desde a edição de Haroldo a gente vem fazendo, exatamente. entendeu? E olha só que interessante, Carla. O Espírito Santo recebeu na sua convenção 10 presidentes, né, de outros estados. Isso demonstra também um reconhecimento desse trabalho. Do evento, né? Exatamente, porque quando você acolhe, né, pessoas de outros estados, com as suas representatividades, com as suas lideranças, né? São Desde receber no aeroporto, né, Helene? Dos detalhes, né? Desde receber no aeroporto, que a gente o também... presidente pega o cara no aeroporto, gente. Vocês estão achando que é moleza? Não é moleza, não. Mas é o quê? É a união de forças, né? Dedicação. Se precisar, a gente vai, porque eu quero... Envolve o conselheiro, envolve o diretor, né? Eu quero fazer a coisa acontecer, e a equipe, a gestão, os conselheiros fazem isso ficar mais leve, porque a responsabilidade ela é muito grande, mas quando você está unido, a coisa vai fluindo. Perfeito, Leandro. Gente, a gente fez mais um podcast aqui no CRC Espírito Santo, falando um pouquinho do que foi a Convenção do Espírito Santo, a 25ª, e queria te contar uma coisa que eu ia encerrar, mas quero falar isso antes. Chegou uma recém-formada, uma menina que é o primeiro evento dela, e ela chegou assim, Carla, ela tirou foto com você, e falou bem assim, poxa, eu tô muito emocionada. Eu tô na 25ª convenção em 2025 e eu tenho 25 anos. Fiz Olha agora. Só. Ela falou, é tudo 25, Legal. 25, 25. Eu falei, é pra dar sorte. E várias outras pessoas que tem. A gente tá com uma geração Z muito grande na convenção, não sei se você percebeu. Sim. É a primeira vez de evento, eu até te apresentei uma também ontem. Sim. E eu falei assim, gente, muito legal isso, porque assim, a primeira vez eu adorei. Eu falei, então venha mais. Então o CRC tem em uma das suas atribuições trazer
para dentro do mercado contábil o conhecimento técnico, não só técnico, mas o conhecimento técnico, conhecimento intuitivo, emocional, e por isso que está falando aí de emoção, né, de inteligência artificial. Então, essa é a missão do CRC, né? Então, o Walter Heleno está conduzindo isso muito bem, e a convenção é mais uma prova disso. Obrigada. E vou passar para você fazer aí suas considerações finais. Então, vamos lá, caminhando já para o final, né? Essa nossa responsabilidade dos pilares do CRC, que é de fiscalizar, de registrar, mas exercer a educação profissional continuada, ela também faz com que a gente precise inovar. Então, trazer as comissões temáticas para perto, com jovens, tendo iniciativa e fazendo com que os nossos eventos também tenham essa nova geração ali, Y, mais próximo, faz com que esse ambiente ele se modifique, né? Porque quando você tem um pouco mais de experiência, mas ouve os mais novos e essa troca de saber respeitar, né, cada cenário, acaba fazendo um complementar uma visão do outro. E hoje é isso que a gente busca do CRC, de trazer os jovens, de trazer novas lideranças, de fazer com que o CRC ele seja amadurecido com novos profissionais, fazendo aquilo que você já vem fazendo com maestria há tantos anos, e fazer com que a gente continue por mais 75 anos, 76 anos, que é da nossa existência aqui no CRC do Espírito Santo. Obrigada, Helena. A gente volta na próxima semana com mais podcasts do CRC Espírito Santo para você, profissional da contabilidade.